RFI Convida. Elcio Ramalho. Dentes de Crocodilo. Este é o mais novo livro do jornalista e escritor Maurício Torres Assunção, nosso entrevistado de hoje do RFI Convida. Muito obrigado, é um prazer recebê-lo e te ver aqui na RFI, Maurício. Com certeza, Elcio. Bonjour a todos que estão ouvindo o programa. Maurício, desta vez você vem aqui então à RFI, onde você trabalhou também na nossa redação, com uma obra de ficção, é o seu terceiro livro, é uma obra que conduz aí o leitor por uma trama muito envolvente, envolve o Brasil, envolve a França, tem mistério, tem tragédia, tem música. Então eu queria que você começasse contando pra gente como é que surgiu essa ideia dessa obra, Maurício. Dentes de Crocodilo ainda é, de certa maneira, uma consequência do meu primeiro livro, A História do Brasil nas Ruas de Paris, né? Quando eu fiz uma pesquisa imensa sobre a comunidade brasileira em Paris, e nessa pesquisa nós tivemos, por exemplo, os Barões do Café, que entraram no meu segundo livro, no Cafeína. Então, quando eu escrevi Dentes de Crocodilo, eu ainda aproveitei muito dessa pesquisa, usando agora a vida do Villa-Lobos e da cantora lírica Elsie Houston, né? Mas como eu queria fazer um romance, uma história de ficção, eu criei dois personagens que vêm do Brasil, contemporâneos, e eles vão estudar a vida do Villa-Lobos da Elsie Houston, e com isso você vai ter essa mistura de literatura contemporânea de ficção com literatura histórica. E no caso, Maurício, você faz então essa narrativa a partir do ponto de vista de um dos personagens, né? Isso. São dois principais, os protagonistas, mas a partir de um dos personagens, o Nando. Como é que foi essa escolha? Então, eu tinha que criar um personagem para contar a história do outro. Era isso que eu queria, porque aí também eu criava uma história de amizade entre dois homens que se conhecem há mais de 40 anos, desde a infância, e eles se reencontram em Paris na maturidade e vão recontando a história dessa amizade, né? Então eu tinha que criar um personagem que fosse o personagem narrador, que vai ser o jornalista, que é o Fernando, também chamado de Nando no livro, e que ele vai contar a história do Wagner Krause, que é esse brasileiro que vai estudar a história do Villa-Lobos profundamente, e ele vem a Paris para dar uma aula na Sorbonne sobre Villa-Lobos, fazer palestras, né? E é aqui que ele se apaixona por uma aluna, que é o começo da grande tragédia, né? Pois é. Como você comentou, a música tem um importante papel, né? São dois nomes, né, da música brasileira que você traz, né, muitas informações sobre isso. Como é que foi esse teu trabalho de pesquisa para você chegar a isso através desses dois personagens, né, mas que contam muito da história desses dois expoentes da música brasileira, a Elsie Houston e também o Heitor Villa-Lobos, Maurício? Então, o Wagner Krause, ele é professor de cultura brasileira no King's College, na Inglaterra. Ele vem para a Sorbonne fazer uma pesquisa sobre Villa-Lobos, que é a especialidade dele. Essa parte da pesquisa do Villa-Lobos, para mim, já estava feita, porque foi a parte que foi incluída na história do Brasil nas ruas de Paris. Mas quando eu fiz essa pesquisa, eu descobri também a existência da Elsie Houston, que foi essa cantora lírica brasileira dos anos 20, muito importante, porque não só era cantora, mas como também era uma pessoa que tinha envolvimento com a academia. Ela chegou a fazer palestras na Sorbonne, ela escreveu um livro sobre música brasileira publicado pela Sorbonne nos anos 30. Então eu queria redescobrir, revalorizar a Elsie Houston para que as pessoas descobrissem ela. E que tivessem também interesse de, lendo o livro, fossem no Google dar uma olhada. Quem era Elsie Houston? Nunca ouvi falar dessa mulher. Então você vai descobrir uma grande mulher que foi contemporânea da Carmen Miranda, e esse foi o problema dela também. Porque ela acabou sendo meio apagada pelo brilho da Carmen Miranda. Né? Porque as duas faziam uma espécie de espetáculo muito parecido. A Elsie Houston não tinha esse nome à toa, não era um nome artístico. Ela era filha de um americano. Ela nasceu no Rio, mas era filha de um dentista americano que chegou ao Brasil no século XIX. Depois ela vai para Nova York, e é lá em Nova York que ela vai apresentar no Copacabana, naquelas casas dos anos 30 e 40, espetáculos muito parecidos com o da Carmen Miranda. Só que a Carmen Miranda vai dominar
E ela vai para Hollywood, então estoura, né? Então a Elze não teve tanto espaço, mas eu queria que as pessoas conhecessem a Elze, porque ela foi muito importante. Ela não tinha só o lado espetáculo, ela tinha um lado cultura também. Agora, Maurício, o título dessa obra, desse seu terceiro livro, interpela bastante, né? Bastante curioso, Dentes de Crocodilo. Dá para você explicar como é que foi a escolha desse título ou o leitor tem que ler o livro para descobrir de onde vem esse nome? O leitor acaba descobrindo de onde veio o nome, né? Dentes de Crocodilo, na verdade, foi um apelido que o Villa-Lobos recebeu aqui em Paris em 1927. Quando ele estourou aqui em Paris com grande sucesso, havia um crítico chamado Florent Schmitt, que era um crítico muito importante na época, que ele podia destruir uma carreira e podia valorizar um artista. E ele vai valorizar o Villa-Lobos porque o Villa-Lobos fazia uma arte para ele selvagem. Então ele dizia que o Villa-Lobos tinha olhos de brasa e dentes de crocodilo. Daí vem o apelido que o Villa-Lobos vai ter durante algum tempo aqui na França e que no Brasil ele vai virar o Índio de Casaca. Também considerando um compositor selvagem, né? Naquela época se falava índio, né? Então Índio de Casaca. Então, daí veio o nome Dente de Crocodilo, que depois tem uma certa associação com uma espécie de perversidade sexual, né? Porque tem vários momentos no livro que você associa Dentes de Crocodilo com uma selvageria sexual, digamos assim. Uhum. Como você mesmo comentou no início da entrevista, Maurício, então seu primeiro livro foi um livro de reportagem, né? O Brasil nas ruas de Paris, lembrando que virou um podcast aqui, né? Que as pessoas podem ouvir no site da RFI Brasil. Na sequência, então, veio o Cafeína, também teve contexto histórico, e agora você tem Dentes de Crocodilo. Como é que foi a evolução dessa sua escrita, do livro de reportagem para esse romance histórico, agora uma ficção também com muita história também entre Brasil, França? Como jornalista, eu sempre quis escrever ficção, na verdade. Então, o que acontece? O primeiro livro é um livro 100% jornalístico. O segundo livro aproveita a pesquisa do primeiro, mas já faz ficção histórica. O terceiro livro já é uma ficção contemporânea com elementos históricos jornalísticos. Eu diria que existe um gradual processo de afastamento do jornalismo rumo a uma ficção total, né? Que eu acho que é esse o meu objetivo, de ser um autor contemporâneo escrevendo só ficção. E, Maurício, Paris está sempre muito presente, né? na sua obra, né? Como é que é a sua relação com a cidade? Ela te inspira bastante? Com certeza, né? Porque eu morei aqui 12 anos. E Paris é uma cidade que realmente inspira qualquer autor, porque é uma cidade fascinante e é uma cidade sobrecarregada de história. Paris é um museu a céu aberto. Você, quando mora no centro de Paris, como eu tive a sorte de morar, você mora num museu, né? Um museu realmente a céu aberto. Então, sempre me senti muito inspirado e acho que Paris é uma cidade que eu diria, se fosse em fotografia, eu diria que é uma cidade fotogênica. Mas em literatura é uma cidade que nos inspira muito a escrever porque tem muita história. Uhum. No caso de Dentes de Crocodilo, assim, a narrativa, né, é quase que construída de maneira cinematográfica, né? Você pensa numa adaptação, eventualmente, do livro? Talvez porque eu tenho um passado nisso, né? Eu trabalhei 20 anos em televisão e fiz mestrado em cinema, então eu acho que eu tenho uma linguagem muito visual e eu gosto disso. Eu acho que você tem que permitir ao leitor ver o filme na cabeça. Né? Quando o leitor lê o livro e está vendo o filme na cabeça, é porque está funcionando. Tá certo. E você agora tem alguns outros projetos. Enfim, você lançou Dentes de Crocodilo agora, né? Pela editora Leia, vamos lembrar também. Queria saber da recepção, como tem sido a recepção desse livro também, e se eventualmente você tem alguns projetos futuros, Maurício. Dentes de Crocodilo está indo super bem no Brasil, eu estou super feliz com isso. Projetos agora, eu estou fazendo outras coisas, então vai demorar um pouquinho o próximo livro, mas vai sair com certeza em breve. Com Paris? Sempre, sempre. Tá certo, então. Maurício Torres Assunção, jornalista e escritor, que lançou recentemente seu terceiro livro, Dentes de Crocodilo. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui na Rádio França Internacional. Sucesso para a sua nova obra e também para os seus trabalhos. Muito obrigado pela presença, pela entrevista. Obrigado, Nelson.